como vão ser as defesas nesses casos da Operação Lesa Pátria. Meu nome é Felipe Ribeiro, sou advogado criminalista. Nosso escritório aqui já está atuando em diversos casos dessa Operação Lesa Pátria, tanto de manifestantes quanto de outras pessoas que tiveram outros tipos de participação. Então, vendo ali de dentro, o que a gente percebe, né? Primeira coisa, né? Que tiveram pessoas que já foram presas tanto no domingo quanto na segunda, né? Dia 8 e dia 9. E também pessoas que foram presas, aí sim, como desdobramento das operações. Que, claro, Operação Lesa Pátria. Então, assim, tem pessoas que cumpriram, foram presas por mandado de prisão. E outras foram presas em flagrante. Foram o caso do dia 8 e do dia 9. Então é importante a gente saber, né, que tem diversos desdobramentos essa operação e diferentes linhas investigativas. Então, dentro da operação, a gente vai ter linha que vai para os autores intelectuais, os financiadores, autoridades, né, do Estado que foram presos e os executores materiais dos crimes, ou seja, quem cometeu quem foi invadiu, quem foi depredou. Então é importante que vocês saibam disso, tá? Tem um vídeo anterior que eu explico exatamente sobre cada um ponto desse daqui, tá? E hoje eu vou falar como que está funcionando essas defesas. Primeira coisa é a liberdade, né? Tanto de quem foi preso em flagrante depois foi convertido em prisão preventiva, como também quem já foi preso preventivamente, tá? Quem está em soltura por meio de tornozeleira eletrônica, que foi isso que aconteceu, quem foi preso foi presídio, realmente só saiu por meio de tornozeleira eletrônica, ou seja, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão. Que uma delas é tornozeleira eletrônica, mas devolução de passaporte, enfim, diversas coisas que restringem, não a liberdade totalmente, mas que restringe a liberdade da pessoa em sua totalidade, né? Então é importante a gente saber, né, que tem essa fase de defesa, porém tem uma fase que vai ser a mais importante, que é a defesa no processo, ou seja, provavelmente, praticamente ou com certeza 100% das pessoas vão ser denunciadas pela prática de algum crime, tá? E por que eu falei das 4 frentes investigativas ali? Porque o autor intelectual é uma coisa, tá? Bem diferente de outra. Então eles podem responder de forma diferente. E é o que tem que acontecer. Porque uma coisa que a gente viu que não aconteceu nesse processo, a gente está atuando desde o domingo, né? Que foi no primeiro dia 8 de janeiro, fazendo as oitivas, é que não se teve a devida individualização da conduta. Que é o quê? O que essa pessoa fez. Então isso é muito importante, porque se não tiver essa individualização, não se sabe se ela realmente fez algo. Então, assim, vai ter toda uma linha defensiva, tá, focada no processo. E é muito importante que, no momento da soltura, que se busque a soltura para que a pessoa responda liberdade, né, com tudo que é cabível, né, com as medidas cabíveis, lidando, claro, entendendo que a gente está lidando diretamente no STF, mas o que é importante a gente saber? É importante saber que a gente não pode confundir a tese de soltura com a tese do processo. Por quê? Porque eu posso antecipar a minha tese. Isso faz com que o órgão de acusação, que ele tem os momentos ideais, por exemplo, uma audiência de instrução, que é quando você realmente a pessoa vai falar o que aconteceu, né? E ela tem o direito de falar, e normalmente se tem que falar, né, o que aconteceu, né? Claro, ela tem direito de responder em silêncio, tem. Mas normalmente chega um momento que ela tem que dizer o que aconteceu, né? Até que você falar no momento inicial, quando realmente fez algo de errado e não colaborar, beleza. Mas chega um momento que que pode ser estratégia de defesa, que você fale, entende? Que a pessoa fala. E se ficar antecipando as teses, ou seja, o que a pessoa falou, da forma que ela foi presa, o local onde ela estava, isso e aquilo, vai chegar no momento que a defesa produziu uma antecipação de defesa, né, com relação ao processo principal. Isso pode atrapalhar bastante. Então, quando a gente está fazendo, a gente fez, né, as pedidos de liberdade, conseguimos solturas, fizemos audiência de custódia, e agora a gente também tem algumas pessoas que ainda estão presas, a gente está lutando pela soltura delas. O que acontece? A gente teve o cuidado de falar sobre o porquê não poderia estar preso, com vários fundamentos e teses, mas que estão diferentes, tá,
da tese principal, tá? Então a gente teve esse cuidado. Então assim, tem coisas que vão ser igual? Pode ser que tenha, mas é muito importante que não se antecipe a tese principal ou teses. Então é importante focar na prisão e na soltura da pessoa. E no processo, com a devida instrução, né? Principalmente fática dos fatos do que aconteceu, deve ser feito dentro do processo para que não se antecipe nada. Então, por exemplo, na questão da liberdade, na defesa, né? Explicando aqui como tudo funciona, a gente não entrou exatamente no mérito. Os fatos foram do quê? Houve a prisão, isso e aquilo. Quase que o fato que a gente chama de processual, explicando o que aconteceu. Porque se a gente entra no mérito mesmo de um fato, a gente sabe os fatos porque a gente vê pelo cliente, a gente vê pelos acontecidos. Mas no processo mesmo não tem esses fatos ainda. Então se a gente antecipa, a acusação, ela pode ser esperta, olhar. Hoje o processo a gente coloca o nome da pessoa, lá no STF vai aparecer todos os documentos. Então ela vai olhar, né, um documento que foi anterior e ver que a nossa estratégia vai por o lado X. Então a gente tem que ter muito cuidado quando está lidando um caso, principalmente com operação, porque que nem eu falei, tem linhas investigativas, tem todo um instrumento tecnológico sendo usado, né, para acusar. E a defesa, dependendo do caso, que nem eu falei, uma coisa é o manifestante, tá? Outra coisa é aqui o autor intelectual, o financiador. Como que eles descobriram que ele é financiador? Provavelmente usando por meio tecnológico, quebra de sigilo, enfim, de diversas formas. E diversas pessoas aqui, até mesmo os manifestantes, podem sim ter usado de meios tecnológicos, meios de saber de identificação genética, enfim, tem diversas coisas. E dependendo de como for a defesa nessa operação, é importante que se faça contra-provas. Então assim, vai depender muito de caso a caso. Então assim, pode acontecer de uma defesa, ela realmente sendo um valor bem mais alto, e até contratação de uma equipe de inteligência ou de tecnologia para que se demonstre que não foi cometido crime, é possível, tá? Assim como é possível ter defesas onde foram de manifestantes que nada fizeram, mas que precisa-se de uma defesa. Então assim, é normal, tá? Tanto de advogados que cobram um valor mais alto, normalmente, ou enfim, ou porque realmente o orçamento daquele caso, ele pode ser mais alto. Então só explicando, isso é importante vocês saberem, porque é diferente, porque se desdobrou em uma operação, pessoas sendo presas. Então assim, quem foi preso depois, realmente, na minha visão, e o que a gente está lidando aqui, é uma complexidade maior, é um outro tipo de estratégia. Então, para cada tipo de pessoa que é um tipo de estratégia. E a gente está vendo lá de dentro, estamos acompanhando tantas denúncias que já foram feitas. Então, assim, a gente tem denúncia que o manifestante está respondendo por um crime bem brando, mesmo estando preso, provavelmente tem a sua soltura, porque ele não vai responder por atos de terrorismo, nem nada do tipo. Então, é muito importante a gente ter a melhor estratégia para cada caso, que nem assim, uma desses 4 desdobramentos investigativos, né, seja o autor intelectual, uma autoridade foi presa. Então assim, são teses diferentes, e tem teses que a gente que eu nem posso falar aqui porque a gente vai usar no processo. Então vai chegar um momento que a gente vai usar diversas teses que a gente não antecipa. Então é muito importante, às vezes a gente fala assim para o nosso cliente e tudo, normalmente alguma contratação e tudo, a gente começa a ventilar algumas coisas, mas a gente não pode nem falar pela internet quais as teses que a gente vai usar, tá? Mas é muito importante que até depois, né, que tudo terminar, a gente possa até continuar falando sobre essa operação da Lesa Pátria, em vez de agora com ela acontecendo no passado, né? Explicando todas as estratégias de defesa e o que deu certo e o que não deu certo, como foi bom, o que foi ruim, enfim, isso é interessante para o futuro. Mas nesse momento realmente é importante não falar de teses, não antecipar, né? Então assim, é mais ou menos isso, a soltura ou a defesa é o quê? Primeiro, liberdade, as pessoas preocupadíssimas com a liberdade, e depois, e é o que é mais importante, o processo, que vai ser a acusação, ou seja, onde a pessoa pode ser condenada ou absolvida. Importantíssimo isso, tá? E nisso tudo tem uma estratégia processual. E outra coisa importante é não confundir, né, a liberdade. Não se pode antecipar a tese defensiva do processo no pedido de liberdade, vamos assim dizer.
E, infelizmente, tem advogado que está sendo contratado só para o período inicial, né? E nesse período inicial ele não está se preocupando com isso, está colocando tudo, beleza, a favor do cliente, legal, só que vai atrapalhar no futuro. Então é muito importante tanto uma técnica processual quanto um raciocínio lógico para saber, né, o que vai ser bom, benéfico para o cliente hoje e no futuro também. Então é isso, me acompanhe aqui se você ainda não segue o canal, se não é inscrito no canal, se inscreva e, além disso, acompanhe o canal que tem muita informação da área criminal. Abraço para vocês.